Oi, meus amores, hoje vamos fazer torta de frango. Vamos precisar de um peito de frango desfiado, eu só cozinhei ele com a água e com um caldo de quinó. Um dente de alho picado, ele tá inteiro, mas eu piquei depois. Uma cebola média picada, um tomate médio picado, milho e ervilha, esses aí tem 200 gramas. Mas se vocês quiserem colocar mais, vocês colocam, mas eu acho que essa quantidade tá boa. Tempero e colorau a gosto. Sazon de frango a gosto também. Coentro, eu amo colocar coentro na torta. Molho de tomate, extrato de tomate, o tradicional, sabe? E 3 colheres de margarina. Em uma panela, eu usei uma frigideira, eu aconselho vocês a usar uma panela maior. Coloquem as 3 colheres de manteiga e deixe derreter a manteiga bem derretidinha, tá? Pra ficar só aquele caldinho mesmo. Depois que já tiver derretido, vocês acrescentam a cebola e o alho picado e deixa a cebola dourar bem, deixa ela bem murchinha, tá? Porque fica mais gostoso, eu acho, do que deixar ela assim meia durinha, sabe? Quando a cebola estiver assim bem murchinha, adicione o tomate. Eu achei que foi pouco tomate, então se vocês quiserem colocar um tomate meio, eu acho que fica bom. E o coentro. E vocês misturem bastante e deixem isso daí dar uma fritadinha, sabe? Uma douradinha, para tomarem o gosto, para as verduras tomarem o gosto da manteiga. Depois que tiver douradinho, vocês acrescentam o frango desfiado. Lembrando que eu só cozinhei o frango com água e a metade de um caldo de quinó, tá bom? E depois desfia ele batendo a panela, sabe? Misturem muito bem e depois coloquem o milho e a ervilha. Eu lavei o milho e a ervilha que veio na caixinha. Lavei pra poder colocar, né, gente? Porque não sei, mas eu lavei. E adicionei o molho de tomate. Eu não sei a quantidade certa do molho de tomate, mas eu adicionei essa quantidade e eu achei depois que foi pouco. Então vocês adicionem mais aí. Agora adicionem o sazon. Pode colocar o sazon inteiro porque dá um gosto melhor. Agora adicione o tempero, caso você goste. Lembrando que esse tempero aí não é pimenta do reino, para vocês não verem que eu tô usando pimenta do reino. Não é pimenta do reino. É um temperinho daqui da minha cidade, sabe? De colorau. Mas isso tudo é a gosto, tá, gente? Se vocês não quiserem, não colocam. Ah, e coloquem uma pitadinha de sal. Coloquem assim, medindo nos dedos, porque se vocês colocarem em colher de sopa, vai salgar. Depois eu adicionei um pouquinhozinho de água e tampei e deixei ferver uns minutinhos. Agora vamos para a massa. Vocês vão precisar de 4 xícaras de farinha de trigo, com ou sem fermento, depende. 2 colheres de amido de milho, fermento em pó, fermento químico, 3 ovos. Quebrem os ovos primeiro, para vocês não terem surpresa de o ovo estar estragado. 200 ml de leite, esse copo não tinha exatamente 200 ml de leite, meia xícara de óleo, esta xícara foi que eu usei para medir a farinha de trigo. E também vocês vão usar uma xícara dessa de água também. E aí está o restante do caldo de quinó, eu só coloco para dar um gosto mesmo. Aí está a metadezinha do caldo de quinó. E agora vamos misturar no liquidificador. O óleo primeiro, porque primeiro vamos misturar os líquidos para depois vir com a massa. Agora o leite. Este leite era em pó, eu misturei com a água, tá, gente? Por isso que ficou essas belotinhas em cima. E os 3 ovos. Se vocês quiserem colocar menos ovos, coloquem, mas eu faço com 3 e eu acho que fica uma delícia. E agora meia xícara de água, que a metade da outra xícara de água a gente vai colocar quando bater a massa. E o caldo de quinó para dar aquele gostinho, sabe, gente, que fica uma delícia. Agora vamos bater tudo no liquidificador. Então, gente, depois de batido, adicione as 2 colheres de amido de milho. Lembrando que o amido de milho é opcional, eu só coloco porque ele deixa a massa bem mais fofinha do que só com o trigo mesmo. E depois coloca a metade da farinha de trigo, para não ficar muito pesado pro liquidificador. Se o seu liquidificador for muito potente, vocês colocam todo, mas eu só coloco a metade. E vamos lá bater no liquidificador.
Depois disso, vamos vir com a outra metade da farinha de trigo e batam bem no liquidificador, assim, misturem bem mesmo, tá? Pra pegar todos os ingredientes e misturar muito bem, tá bom? E depois que tá misturado, ficou nessa consistência, aí vocês vão perceber que vai ficar um pouquinho dura, ó, vai ficar um pouquinho dura. Aí é a hora que vocês adicionam a outra metade da xícara de água, aí, ó, e vão bater novamente no liquidificador. Pronto, vai ficar nessa consistência aí. Se vocês quiserem mais líquida, coloquem um pouco mais de água, mas eu gosto nessa consistência, tá bom? Ó, eu coloquei uma pitada de sal, uma pitadinha mesmo de sal, só pra dar um gostinho, e uma colher de fermento. Gente, uma dica, quando vocês forem colocar o fermento, vocês não batam de novo no liquidificador. Vocês mexam com a colher, porque quando bate no liquidificador, o fermento perde muito o efeito dele. Então misturem aí com a colherzinha assim na massa e tá pronto pra você colocar no fogo. Gente, eu não apareci hoje no vídeo porque eu tava muito acabada quando eu acabei de fazer isso aí e esqueci de fazer a introdução. Bom, está aí minha forma montada, só que essa forma ela é muito fina e muito larga. Então se vocês quiserem usar uma forma assim menor, eu aconselho vocês a usarem. Coloquei a metade da massa, líquida, claro, e espalhei muito bem. Ficou essas bolotinhas assim de massa, mas não é a massa, é o caldo de quinó, tá bom? Mas não tem problema, porque eu acho que fica... Não me incomoda não na hora de comer. Mas se vocês quiserem bater bem batido no liquidificador, vocês desmanchem primeiro o caldo de quinó. Aí eu acrescentei a camada de carne, coloquei todo o frango, aí o frango temperado, e adicionei a outra parte da massa. Vocês pensam que ficou pouca massa, mas não ficou. É só vocês espalharem bem, porque senão se vocês colocarem mais massa, vai ficar muita massa torta e pouco recheio. Aí ficou desse jeitinho, vamos levar no forno, assim, 180 graus por 40 minutos. E assim, quando a minha tava quase pronta, eu adicionei um pouco de queijo parmesão ralado, mas isso é opcional, tá bom? E pronta, ela ficou desse jeito. Eu achei que o queijo parmesão ralado, ele deu um gostinho assim a mais de queijo. Só que eu preferia sem o queijo parmesão ralado. Eu queria colocar só o queijo mesmo por cima, só que eu não achei no mercado, então eu trouxe o parmesão ralado. Então, gente, ficou desse jeito aí, ó, ela pronta mesmo. E eu vou cortar um pedaço pra vocês verem. Eu não experimentei no vídeo porque eu tava gravando sozinha, então ficou bem difícil. Mas depois, porque eu já comi um pedaço dela. Nossa, tá uma delícia, tá? A massa tá bem fofinha por causa do amido de milho. E vejam aí como fica ela normalmente. Aí eu cortei ela e na minha forma deu 26 pedaços, 24 pedaços, só que foram pedaços finos. Se a forma de vocês forem mais pequena e mais alta, vai dar pedaços grossos, entenderam? A minha deu pedaços finos, mas deu 24 pedaços. E eu achei que ficou uma quantidade boa e ficou muito deliciosa. Então é isso, um beijão e até o próximo vídeo.